Olá! Nosso assunto hoje é rotulagem nutricional, os rótulos dos alimentos. Produtos assim que vêm dentro de pacote fazem parte da nossa vida, né? A gente pode escolher o que vem dentro do pacote, mas sempre acaba tendo um pacotinho para a gente observar. Muita gente, quando compra um produto industrializado, vai lá conferir a quantidade de calorias que aquele alimento tem. Mas existem alguns itens que é bem importante de você observar para você fazer uma escolha certa quando você precisar comprar um produto que vem dentro de um pacote. Antes de tudo, é melhor a gente escolher aqueles produtos que são os minimamente processados. Por exemplo, arroz, feijão, se você for olhar lá, vai ter composto basicamente de arroz ou de feijão. Então, o principal ponto para você observar no rótulo é a lista de ingredientes. Se você escolher por comprar um alimento um pouco mais processado, o que pessoalmente eu desencorajo você fazer isso no seu dia a dia, faça isso esporadicamente por razões não buscando nutrição em si, mas buscando eventualmente um prazer até sensorial, né? Um prazer na boca mesmo. Então, você olha a lista de ingredientes ela está em ordem decrescente. Isso significa que os ingredientes colocados ali estão do maior para o menor. Nesse sentido, procure, por exemplo, alimentos que contenham farinha. Em geral, a farinha vai estar lá no primeiro lugar da lista. Busque pelas farinhas integrais. Açúcar, por exemplo. Procure o açúcar na posição o mais longe do começo, porque aí isso vai indicar que o conteúdo de açúcar, e açúcar de qualquer forma, né? O açúcar mascavo, o melado, o agave, coisas que substituam, né? Ou que façam o papel do açúcar. Melhor que fiquem mais lá para o final. Os aditivos, vejam, assim, emulsificantes, aromatizantes, essas coisas em geral ficam no final porque são normalmente colocados em quantidades pequenas. Um ingrediente que vale muito a pena a gente pesquisar é a presença de gordura trans. E muita gente, às vezes eu pergunto assim, você conferiu se esse alimento tem gordura trans? A pessoa fala, não, na tabela nutricional estava escrito 0 trans. Mas às vezes, embora esteja escrito 0 trans, pode ser que tenha gordura trans ali. Como é que eu vou saber? Quando na lista de ingredientes estiver escrito ou contiver gordura vegetal hidrogenada, ou só gordura vegetal ou gordura hidrogenada, o mais comum é aparecer como gordura vegetal. A gordura vegetal, ela é trans. A forma como ela é produzida na indústria de alimentos forma esta característica química dela, é uma estrutura química mesmo, chamado trans. E esta gordura trans, ela não é nem um pouco desejável na nossa alimentação, porque ela altera toda a dinâmica das gorduras no nosso corpo. Ela pode, por exemplo, fazer aumentar aquela fração do colesterol que a gente gostaria de deixá-la num nível bom, um pouco mais baixo, que seria o colesterol LDL. Então, por que o alimento tem gordura vegetal hidrogenada na composição, né, na lista de ingredientes, e aparece como 0 trans na tabela nutricional? Isso é uma questão de legislação. Então, a legislação diz que numa porção, se houver até 0,2 gramas de gordura trans, o fabricante pode declarar que é 0. Então, pegar, por exemplo, um biscoito salgado, desses cream cracker, que eu tenho mais ou menos na cabeça aqui. Algumas marcas colocam como a porção de 4 a 5 biscoitos. Então, se naquela porção de 4 a 5 biscoitos, a quantidade de gordura vegetal hidrogenada na análise que é feita for inferior a 0,2 gramas, aquele fabricante vai poder colocar que não tem gordura trans. Mas se você comer um biscoito, por exemplo, você está consumindo 1/5 dessa quantidade que foi identificado ali de teor de gordura hidrogenada ou de gordura trans. Então, sempre para ter certeza que um alimento não tem gordura trans, é conferir a lista de ingredientes e não pode ter gordura vegetal hidrogenada com as suas variações de escrita.
Óleos vegetais são diferentes de gordura vegetal. Óleos vegetais, em geral, a indústria usa óleo de soja, eventualmente óleo de milho ou algum outro óleo. Isso não é trans, então é a gordura vegetal. Um outro ingrediente que não é desejável, aliás, mas 2 ingredientes que não são desejáveis da gente encontrar dentro de um alimento é xarope de glicose de milho, com as suas variações, xarope de milho, glicose de milho, glucose de milho, isso são todas variações do mesmo nome. O xarope de glicose de milho, ele é até encontrado na prateleira do supermercado, numa marca que só vem o xarope, ele parece um mel, um melado, tem essa consistência. E a característica, assim, quando a gente consome esse alimento, a forma como ele se comporta no organismo não é uma forma muito positiva. Eu diria que é até um pouco pior do que o comportamento do próprio açúcar, né? Mas isso é um papo para a gente falar em outro momento. O importante é não consumir alimentos contendo xarope de glicose de milho. E você pode se surpreender a hora que você pegar, por exemplo, essas barrinhas de castanha, que tem esse apelo de ser uma coisa prática, saudável, e ali tem xarope de milho em muitas das marcas. Um outro ingrediente que você deve conferir que não tenha no alimento que você for comprar é glutamato monossódico. É muito comum, por exemplo, em alimentos tipo salgadinhos, porque o glutamato ele realça sabor, então você vai encontrar mais em alimentos, entre aspas, salgados. Um alimento muito comum, né, que as pessoas têm usado aí é o shoyu. Então esses shoyus mais populares, em geral, eles têm glutamato. Então fique longe, porque o glutamato ele realça muito o sabor, ele meio que encanta as nossas papilas gustativas, né? Ele ajuda a gente a distorcer a percepção do sabor dos alimentos. E às vezes a gente fica realmente com o paladar viciado. Tem algumas pessoas que têm até reações corporais com o uso do glutamato, ficam vermelhas, assim, fica bem vermelhão. Não é muito comum, mas é algo que pode acontecer. Então, observe os rótulos. Esses 3 aí, não compre um alimento que contenha esses 3 ingredientes aí. Aliás, evite comprar alimentos que tenham listas de ingredientes muito compridas, muito longas. Quanto menos ingredientes, melhor. Quanto menos processado o alimento é melhor. Veja, observe um rótulo de um arroz, observe um rótulo, por exemplo, de um macarrão, que já é um alimento processado, né? E observe o rótulo, por exemplo, de um biscoito cream cracker. Você vai ver a diferença da quantidade de itens na lista de ingredientes. O melhor mesmo é você fazer compra na feira, nos sacolões e deixar essas coisas de pacote para a linha do arroz, feijão e afins.